Hoje tem um assunto, eu não planejei nada para falar hoje, como eu entrei de sopetão aqui substituindo o Marcos, mas um assunto que tem me chamado muita atenção é a polarização política que nós estamos vivendo, como algo, me parece, muito grave nos dias de hoje, algo que traz uma intensidade em nós e que nos traz essa polarização, algo que está muito difícil nos dias de hoje, não é? Essa questão. E o como funciona isso dentro da nossa percepção. A nossa percepção, ela antes de ler, antes da informação chegar, a informação já atravessa o nosso próprio filtro. E aí nós temos vieses. Os nossos vieses, que são emocionais, são formações de compromissos emocionais que nós temos. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje, política, está muito triste, onde um lado não ouve o outro, e vice-versa. Nenhum dos lados, qualquer pessoa que tenha uma posição política clara, odeia o outro lado, e acha que quem é do outro lado é completamente idiota. E isso tem nos trazido um prejuízo humano muito grande, o não podermos ouvir e o nível de agressividade que vai se formando. A agressividade aumentando entre as pessoas e trazendo essa dualidade, não é? O defender um lado e acusar o outro. E aí nisso, a nossa própria percepção fica contaminada. Todas as informações que favorecem aquilo que nós acreditamos, a formação emocional que nós temos, nós apreendemos. As informações que favorecem o outro lado, nós deturpamos ou ignoramos ou não consideramos. E isso tende a ir fortalecendo essa polarização política. E há pessoas que têm certezas absolutas dos dois lados, de um lado da política e do outro. Então, é uma situação muito triste que nós estamos vivendo hoje, onde um lado não ouve o outro, onde não há, nem pode haver comunicação, onde já se proíbe, inclusive nos grupos de família, em falar no assunto, não é? As pessoas se sentem ofendidas e agredidas pelo outro, e o outro já fala agressivamente mesmo, muitas vezes, não é? E isso tem sido algo que tem me chamado muita atenção, a ponto de pessoas saírem de grupos, de pessoas romperem amizades, não é? Algo assim que vai sendo exacerbado e criando uma força destrutiva muito grande, onde não há comunicação. O Júnior falando, tenho vivenciado diariamente, isso tem me tirado da equanimidade. Estou tentando o equilíbrio novamente, não é fácil. Verdade, Júnior. Sabe? Sobretudo quem tem uma posição política muito forte, não é? Então, assim, muitos de nós temos certezas de que o nosso lado é o correto e o outro lado é o errado. E a pessoa acredita naquilo de uma forma, e vivemos sempre somente uma parte. Nós vemos e consideramos uma parte desse todo. E vai havendo, pior ainda, uma implicância e uma exacerbação de características como forma de provocação mesmo. Então, essa situação de dualidade política que nós estamos vivenciando, isso eu considero algo muito grave. Não há diálogo e não tem se tido a condição de diálogo. As pessoas simplesmente rompem mesmo umas com as outras. Não há condição de um diálogo amoroso, aberto. Então, hoje eu queria dedicar essa fala à observação e à constatação dessa situação de cisão que nós estamos vivendo. Muito triste mesmo. E na política, há antes uma formação emocional
que faz com que nós, alguns de nós, a maioria de nós, pelo que eu estou dizendo aqui, assuma um dos lados. Então, um lado é o correto, o outro lado é errado sempre em tudo, né? E é assim na política, é assim na religião. Também há uma arrogância muito grande em relação à religião, não é? Certas pessoas que têm uma religião e que têm certeza de que a religião delas é a correta e todas as outras são algo errado ou deturpado da realidade ou do mal ou algo assim, né? É uma postura também de muito desrespeito quando há uma crença assim impositiva, não é? Onde não se respeita o modo do outro ver. E aí a situação política está grave a tal ponto onde as pessoas não estão conseguindo mais nem tocar no assunto. E quando a pessoa não aguenta e toca no assunto, ela já toca de forma agressiva, o outro ataca novamente ou se retrai. Não tem muita solução para isso óbvia, mas eu estou tocando nesse assunto aqui para que nós possamos refletir um pouco mais nisso, que nós possamos observar o outro e observar a nós mesmos, nas nossas certezas. Será que um dos lados é 100% certo e o outro é 100% errado, enquanto há uma boa intenção de fazer o melhor em todos nós? E de fazer tudo funcionar, porque na verdade estamos juntos, né? Eu vi uma vez um desenho que me chamou muita atenção, né? Que era um barco assim, tombado, onde tinha pessoas aqui em cima do barco que não estavam se molhando, e pessoas aqui embaixo tirando água com o balde, né? E esses aqui de cima rindo dos de baixo. Todos estamos no mesmo barco. Não é? Todos nós estamos no mesmo barco. E falta essa compreensão amorosa e falta essa noção da nossa igualdade, da nossa intenção de que tudo funcione, da necessidade de um diálogo amoroso. Independentemente de que lado seja, nós fazermos o nosso melhor, não é? Eu, por exemplo, eu não tenho certeza de que um dos lados seja certo e o outro errado, né? Eu vejo, na verdade, defeitos nos dois. Mas a minha perspectiva e o que me alivia o coração é a perspectiva do indivíduo. Então, cada um ir fazer aquilo que eu tenho alcance, comprando de pequenos produtores, incentivando artesãos e trabalhando essa coisa assim da autonomia de cada um. Isso alivia meu coração, tem me aliviado. Eu fazer o que eu posso pelo outro, né? Fora de um contexto assim político explícito. E então são essas três coisas que nos colocam nesse viés emocional que vem antes, já alterando a nossa percepção, a política, e nesse momento nosso em especial, a religião e times de futebol. Funciona da mesma maneira. Eu torço para um determinado time e eu gosto muito de ouvir homens falando disso, porque eu acho inclusive muito engraçado, né? Isso do time eu não compreendo pessoalmente, mas eu acho engraçado. Então, tudo daquele time eu vou defender e eu sou aquele time, não é? Eu sou aquele time, eu tomo para mim essa característica. E como o time do outro eu odeio, e tem pessoas que odeiam tanto alguns times que torcem para o time adversário só para que o time que eu odeio perca, né? Então, tudo isso que gera exclusão, que gera separação, que gera desconexão, dúvida, não é? Não pertencimento. E é uma ilusão esse não pertencimento. Nós estamos todos interconectados e todos nós queremos o melhor para nós, para o próximo, e temos formas diferentes de lidar com isso. Em relação ao próprio ativismo, por exemplo, né? Alguns ativistas têm uma atitude muito agressiva, destrutiva, mas cada um de nós teria algum tipo de preferência, causa de preferência
onde nós nos dedicamos mais e novamente fazer isso de forma amorosa. Eu, por exemplo, pessoalmente, me sensibiliza muito a causa do lixo. Eu acho que para mim, essa questão do lixo é muito importante. Então, uma coisa assim que eu observo muito, né? E que eu procuro cuidar e procuro conversar com pessoas sobre isso. Isso é algo pessoal. Tem pessoas que têm uma causa que as move diferente. É importante que nós expressemos isso, porque nós temos um papel dentro daquilo que nós acreditamos, não é? De multiplicar talvez, mas sempre observando essa questão da forma agressiva. A agressividade é já um desespero, a agressividade já gera um não ouvir o outro. Lembrando agora da live de CNV que eu fiz, no momento que eu me antagonizo ao outro, eu digo, não concordo com você. Neste momento, o outro fica na obrigação de defender aquele ponto de vista dele até o fim. Então, ao gerar esse antagonismo, não tem mais solução, não vai acabar bem a discussão. Pode ser um conflito dentro de casa, por exemplo. Nós temos muito enraizada essa noção de certo e errado, que um tem que estar certo, o outro tem que estar errado. Em conflitos emocionais, por exemplo, isso não existe. Só existe a interpretação de cada um. Só existe a forma que cada um sente e vê, e que isso merece ser considerado, não é? Bom, então hoje eu queria trazer esse assunto, sobretudo na política, sabendo que isso é um ninho de marimbondos e que muitos de nós estamos muito sensíveis a tudo isso, né? E convidar que nós observemos essa atitude, observemos os nossos vieses e observemos o procurar manter uma escuta mais aberta, procurar compreender o ponto de vista do outro. Só assim nós podemos ter alguma discussão que seja eficiente no sentido de mudança. Enquanto é antagonismo, não vai haver. É como se nós tivéssemos 2 times de futebol e não entramos em acordo, né? Aqui em Brasília, sobretudo, isso está muito forte e isso tem tido um impacto muito grande nas relações de raiva, de ódio, de exclusão, de fim de amizades, de rompimentos, não é? De impossibilidade mesmo. As pessoas já estão assim, não vamos falar nisso. Política é proibido neste grupo, com razão, porque acabando mal mesmo, né? Mas vamos observar em nós como é que isso está, os nossos ânimos, as nossas certezas, as nossas aversões, não é? Olhando para aquilo que é e compreendendo que talvez a informação que chegue a nós, e particularmente eu acredito nisso, eu acredito que nós não temos acesso a todas as informações dentro do que acontece. Então acaba nos chegando sempre partes fragmentadas de uma ação, de outra ação, não se mostra o outro lado. Então eu não consigo me localizar nas informações dentro do que ocorre, né? Existe a interpretação de um lado e a de outro. Então que nós possamos assim buscar permitir que isso se acalme um pouco dentro de nós e que possamos ouvir um pouco o outro e que possamos trazer nós mesmos um tom mais ameno, não é? Aquilo que nós nos colocamos no sentido do coletivo, talvez fazendo nós mesmos certas ações que consideramos através do exemplo, não é? Ainda que somos formiguinhas, não é? A vida de uma pessoa que nós possamos ajudar a mudar, já muda tanta coisa, né? Ok, queridos? Bom, se vocês quiserem colocar alguma coisa agora, né? Sobre isso, se isso está difícil ou não,
né? Nós podemos agora abrir um espaço para isso. Aqui, minha intenção tem sido não falar sobre. Aí não há rompimento, somente respeito, fico na minha. Não dá para gastar essa energia. Isso mesmo, Zéza, isso é como nós estamos hoje, não é? Indo para a passividade, nos colocando então numa discussão no assunto proibido, né? Criou-se um tabu. É isso mesmo. Estaria ligado ao ego? Sem dúvida, Gustavo, porque nós introjetamos como se introjeta, sou de uma religião, sou de um time, então inconscientemente já se escolhe as informações que confirmam aquilo, não é? Nós expandimos sim para o ego. Essa questão é muito ligada à evolução de cada um. Seria a busca do caminho do meio. Esse seria um bom caminho, né, Isabela? Um caminho do meio, onde... porque quanto mais nós antagonizamos, mais fortalece uma teimosia no outro lado e o clima fica de ódio, né? O caminho do meio. Sim, seria muito bom. Eu até acho que na religião houve uma evolução, verdade, Marilda? Nós já temos percebido pessoas bem mais abertas, no sentido de respeitar, já houve situações de muito preconceito, não é? Onde na casa de um evangélico não se recebe um espírita, ou coisa do tipo, ou a crença, né? E o evitar pessoas por causa disso. Diminuiu muito, ainda existe um pouco um viés, mas já diminuiu muito, já há bem mais compaixão. Eu gosto muito da fala do Dalai Lama. Ele diz, minha religião é o amor. E pronto, essa é a religião, né? O contrário da política, parece que houve retrocesso, é verdade. A parte da política está muito, muito difícil. Ana Cristina, oi amor. A intolerância é a flor da pele quando as pessoas não concordam. A flor da pele. É disso justamente que eu estou falando. O nível de inconsciência que nós chegamos quando esse assunto antagônico ao que nós acreditamos vem à tona, não é? Temos certeza absoluta que o outro lado é completamente idiota, né? Carla, me sinto assim, Márcia, dizendo. Muito sensível a esse tema, tenho muita dificuldade. Eu compreendo, Márcia. Sabe, é o caso de nós meditarmos nisso mesmo, sabe? Meditarmos no ponto onde há conexão entre nós e todos os seres humanos e todos os seres nesse planeta. Esse é apenas um viés. Não cabe exclusão de pessoas em face disso. E no fundo, cada um de nós tem a intenção de que aconteça o melhor para nós mesmos e pelo outro, não é? E o coletivo, essa noção. Em outros estados também, Gustavo falando. Verdade, querido. A Zéza, muita informação fake, só complica mais as diferenças. Verdade, querida. Incitando mais ódio, não é? Muitas informações que mostram um lado e não o outro daquela mesma situação. É por isso que eu não tenho nenhuma certeza em relação a um dos lados. Não tenho, porque eu tenho a noção de que a informação já chega fragmentada, não é? Particularmente, né? Por isso eu me sinto à vontade de falar disso. Não defendo mesmo igualmente nenhum dos lados. O Júnior, a CNV ajuda bastante mesmo. Isso tem a ver com o ego? Sim. Sim, porque uma vez que eu sou esta postura política, ou que eu sou este time, na coisa do time é mais primitivo mesmo. E tem gente que se aborrece muito, viu, com essa questão dos times, por exemplo. Que fica mesmo ofendido, né? Do outro torcer para outro time, por exemplo, se sente aviltado, pessoalmente aviltado. E essa da política está a mais grave de todas nos dias de hoje, não é? Então aquilo agride a mim, pessoa, o outro ter uma postura diferente ou antagonizar a minha postura política. Então o ego está aí misturado, sim, sem dúvida, é uma extensão do ego. A CNV ajuda muito mesmo.
sabe? A CNV traz essa possibilidade de nós pararmos e conseguirmos escutar o outro, desenvolver um diálogo amoroso, falando em primeiro lugar do que eu estou sentindo, depois eu falo das minhas necessidades, não é? Primeiro eu observo o que é essa situação, depois eu investigo o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Revolta, vou nominando ali para mim mesmo. Raiva, antagonismo, não é? Depois eu reflito sobre o que é necessário. É necessário se tomar alguma postura, algo precisa ser feito e cada um pensa diferente. Então, o que é necessário? Necessário que se faça algo aqui, não é? E depois vem o pedido. Agora, a escuta é algo que acalma muito o outro. E eu diria que esse tem sido um problema muito sério, porque nós não conseguimos escutar o outro lado. Então, quando eu sou escutado, quando a pessoa é escutada, ela já se acalma um pouco. Existe uma técnica que, inclusive, é uma técnica de conversação, não é? Então, assim, a gente repete o que o outro disse. Então, eu ouvi você dizer que você considera essa é aquela ação do governo muito importante. Eu ouvi você dizer, eu ouvi você dizer e repito o que você disse. E eu estou confirmando a existência disso, eu ouvi. No momento que eu sou ouvido, eu me acalmo. E eu posso também ouvir o outro. E aí poderia se entrar alguma coisa. Então, será que, eu entendo o que você diz, mas será que existe um outro aspecto dentro disso que também poderia se considerar esse outro elemento? O outro vai ouvir também. Talvez assim pudesse haver algum tipo de consenso sem o ódio, né? Porque quando entra a emoção e o ódio que está acontecendo, né? Eu tô até sentindo assim um calor ao falar disso, de vir a energia toda que isso envolve, né? Talvez pudesse haver irem para algum lugar. O que existe hoje é uma tensão. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não se chega a lugar nenhum. Tá muito, muito difícil, né? Aqui, Tatiane, o que acontece muito é que ninguém quer sair perdendo. Só que as pessoas não percebem que defender cegamente é algo que é uma grande perda. Verdade, não é? Defender cegamente, isso acontece aí no nível das ideias, não é? E quando eu defendo cegamente, eu não posso ouvir, eu não escuto. Então a complexidade a mim me parece muito maior para que nós pudéssemos defender cegamente qualquer coisa. Fazer uso da mente de principiante ajuda? Eu creio que sim, Maria. Acho que essa é uma boa atitude, olhar como se fosse a primeira vez. Primeiro também considerar as emoções afloradas, perceber isso no outro e perceber em nós mesmos, não é? Respirar, criar um espaço. Eu sempre me lembro da frase do Viktor Frankl, entre o estímulo e a reação há um espaço. Nesse espaço descansa a nossa capacidade de escolher uma resposta. E nessa resposta assentam-se nossa liberdade e o nosso crescimento. Então existe um espaço dentro disso. O contrário do espaço é a reatividade. A reatividade é combativa, a reatividade é agressiva, a reatividade fecha o diálogo, fecha as portas e a possibilidade, né? Fiquei sem som. Às vezes acho que o pessoal tá com som. Depois você pode ver no IGTV, né? Marilda, deveria ser a religião de todos, o amor. Isso, também acho, querida. Révia, não assisti do início, mas hoje uma preocupação é a quantidade maior de lixo que estamos produzindo com a pandemia. O uso de descartáveis, a reciclagem, verdade, querida, também me preocupa muito. Vamos vibrar positivamente. Muitas das vezes das crises saem maravilhosas oportunidades de melhoria. Exatamente, Gustavo. Se nós atingirmos massa crítica, quando atingirmos massa crítica de consciência,
acerca de qualquer conflito, começa a ver a possibilidade de diálogo, começa a ver a possibilidade de coesão, de se unificar para ações, né? Que vemos assim o extremo de pessoas torcendo para que coisas deem errado, para que a postura política dela seja confirmada. Então, não existe tudo é ruim ou tudo é maravilhoso, né? CNV, Eliana perguntando, comunicação não violenta, tá? Eu já fiz uma live sobre isso, é algo que cabe até falar mais, porque é algo muito importante, que nós saibamos nos comunicar de forma eficiente, amorosa. Oi, Ruby. Então, queridos, foi apenas uma reflexão, foi apenas uma pincelada nisso, que possamos olhar para a atitude, a nossa e a dos outros, e o quanto as emoções estão nos arrastando para uma situação de muita tensão e muito estresse. Se nós pudermos acalmar um pouco a nós mesmos, podemos estar, ou escutar, falar aquilo que acreditamos, sem que tenhamos que assumir um time. Isso pode ajudar muito, talvez, e aliviar muito as tensões nas famílias, as tensões entre os amigos. Podemos estar com as pessoas, não é? Sem que tenhamos que estampar na testa alguma verdade, com toda certeza, né? Que há uma complexidade maior dentro disso. Ok, queridos? Vamos para a nossa prática de hoje. Vamos acalmando os ânimos agora, né? E respirando um pouco, buscando soltar isso e buscando trazer a intenção de estarmos mais conectados, de estarmos mais apaziguados, para que as nossas ações possam ser mais eficientes e mais ouvidas, independentemente de qualquer rótulo. Vamos então agora assumindo a postura, respirando. Como é ir entrando nesse espaço de silêncio? Vamos então percebendo o corpo agora, tomando consciência da nossa própria presença, sentindo os pés, as pernas, quadril ancorado no assento, o tronco, os ombros, braços e mãos, peito, cabeça, e buscando essa qualidade de presença em nós mesmos. Vamos convidando a atenção para o coração agora, a região do peito. E percebendo como nos conectamos através do coração. A igualdade que há entre nós. A igualdade que há em todos os seres. A vida que pulsa, que traz esse movimento. O como há em nós essa humanidade em comum.
cada um de nós, fazemos o melhor que podemos por nós mesmos, pelos que estão em volta, o melhor que podemos, na consciência que temos. Como é sentir, abrir este coração para realmente sentir o outro, ainda que o outro pareça diferente em nível de crenças, de pensamento. Esse outro também sofre. Podemos nos conectar através do sentimento de compaixão. A compaixão vem através da percepção do nosso próprio sofrimento, através de reconhecer o sofrimento em mim. Eu posso reconhecer o sofrimento do outro e almejar que o sofrimento do outro seja aliviado. Isso é compaixão. Então, da mesma forma que eu sofro e sei que sofro, o outro também sofre. E fazer alguém sofrer é um indício de sofrimento. Ninguém que faz alguém sofrer está feliz. Essa pessoa está em sofrimento. E vamos então convidando agora a atenção para a respiração. Permitindo que o ar entre e saia de nós. Apenas acompanhando esse movimento. Ar que entra e ar que sai. Veja você onde fica mais fácil perceber esse movimento. Se é no ar que atravessa as narinas, ou na região do peito, os pulmões abraçando o coração. Talvez no abdômen. Ou talvez possamos imaginar que o ar entra pelas narinas, atravessa todo o corpo, alcançando até os pés e de lá retorna. Descansar a atenção na respiração cria uma ideia de refúgio em nós mesmos, onde todas as funções automáticas se equilibram e o corpo funciona melhor, permitindo que a mente se abra, que a digestão aconteça, o equilíbrio dos hormônios, o sistema imunológico. Em estado de paz, tudo funciona melhor. Se a mente fugir para pensamentos e emoções,
podemos simplesmente retornar e permanecer na respiração, buscando não julgar. É próprio da mente fazer isso. Apenas acompanhando o ar que entra e o ar que sai. Buscando esse nível de simplicidade. Eu respiro e sei que estou respirando. Vamos então agora percebendo as sensações do corpo. Talvez as mãos estejam quentes, talvez frias. Talvez alguma sensação de conforto. Ou talvez alguma dor ou dormência. Vamos acolher tudo que se apresenta agora neste corpo. As sensações. E neste momento podemos buscar algo pelo que sejamos gratos agora. Quando eu me pergunto pelo que eu sou grato agora, o que é que vem? O que é que vem para você? E além do pensar na gratidão, porque a gratidão começa com o pensar, como eu sinto a gratidão? Será que eu posso sentir a gratidão no corpo? Pelo que você é grato agora. E convidando agora a atenção para a leitura de um poema, A Jornada, de Mary Oliver. Um dia, você finalmente descobriu o que tinha de fazer e começou. Mesmo que as vozes que te rodeavam continuassem gritando o seu mau conselho. Mesmo que a casa inteira começasse a tremer e você sentisse a velha fisgada em seus calcanhares. Conserte minha vida, gritavam as vozes. Mas você não se deteve. Sabia o que tinha de fazer. Mesmo que o vento o perseguisse com seus dedos enrijecidos, com todas as suas forças, mesmo que sua melancolia fosse terrível, já era tarde o suficiente. E a noite, tempestuosa, e a estrada, repleta de galhos caídos e pedras pelo caminho. Porém, lentamente, ao deixar aquelas vozes para trás, as estrelas começaram a brilhar através dos lençóis de nuvens e já estava ocultada uma nova voz que lentamente reconhecia
como sendo a sua e que te fez companhia enquanto adentrava a passos largos no mundo, determinado a fazer a única coisa que poderia fazer, determinado a salvar a única vida que poderia salvar. Vamos então, devagar, abrindo os olhos bem lentamente. Vamos fechando então a prática, nos despedindo da prática formal, na intenção de permanecermos na consciência desse nosso momento, na consciência daquilo que sentimos, na consciência das nossas emoções. Gratidão pela prática, queridos. E agora eu gostaria de perguntar para vocês o que foi que veio quando vocês se abriram para a gratidão? Pelo que você é grato? A gratidão. Pelo que você é grato? Pela vida, diz a Eliana. Muito bom, Sandra. Grato pela vida, né? Quando a gente pensa o que é a vida, a mágica e a inteligência por trás disso, fazendo com que cada órgão funcione como uma orquestra perfeita, não é incrível? Saúde, a família, carinho das palavras, saúde, sim, saúde pelo momento presente, gratidão pela prática, pela minha persistência com a prática. Parabéns, Márcia. A vida, a saúde, diz a Gessilda. Oi, Gessilda. Grato pela vida, pelo corpo. Felicidade por voltar para casa depois de ficar 8 dias internado. Ô, Marcelo, que bom, parabéns. Era Covid? Que bom, uma felicidade mesmo. Às vezes, nesses contrastes, né, isso exacerba a nossa gratidão. Grato pela oportunidade de estarmos aqui meditando juntos. Eu também sou grata por isso, Gustavo. Tem sido uma experiência maravilhosa para nós. Voltar para a família. Grato por essa dificuldade do momento que nos faz repensar a vida, exatamente, né? Às vezes algo de uma dimensão muito maior acontece e aí nós questionamos as nossas pequenezas, não é? Gratidão, paz, saúde, amor, a prática. Somos privilegiados por viver, justamente, Célia, é um privilégio, a vida é um privilégio, né? Ah, Marcelo, que bom, Covid. Parabéns pela sua recuperação. Fico muito, muito feliz, viu? Muito bom mesmo. Parabéns, querido. Uma vitória. Fabi, por mais um ano de vida, que completa sábado. Parabéns, viu, Fabi? Que bom. A calma que vem com a idade. Gratidão da Angélica. Interessante, querida, é verdade, né? A idade vai acalmando. Não é? Ó, o pessoal felicitando você, Marcelo, viu? Fiquei muito feliz também, que bom, querido, que bom, né? Uma época eu trabalhei no Instituto de Reabilitação Cardiovascular com pacientes que tinham infartado e quase morrido, e depois da cirurgia eles vinham para mim, nós iniciávamos um trabalho nesse momento onde a pessoa quase foi, mas não foi. E aquilo é uma nova vida mesmo, né? A gente redimensiona várias coisas. É um momento belíssimo de crescimento e de expansão. Um momento como esse seu, Marcelo. Gratidão pelos nossos encontros, as ferramentas de crescimento. Esses momentos de prática têm significado muito. Que bom, Fê. Que bom. Eu tenho gostado muito também de estar aqui com vocês. Não é?
Excelente, queridos. Saúde, Marcelo Gustavo falando. Muito bom, Marcelo, muito bom. Queridos, então, eu deixo vocês por aqui, que vocês tenham uma excelente noite, que tenha sido plantada uma sementinha, talvez, de compreensão, uma sementinha de possibilidades de diálogo, possibilidades de escuta e de um posicionamento amoroso. Talvez consigamos mais assim sempre nas nossas conquistas, não é? Então, vou deixar vocês. Muito obrigada, queridos, por estar conosco aqui todos os dias. E que vocês todos tenham uma excelente noite e até a próxima. Que vocês estejam em paz, queridos. Um grande abraço, até a próxima. Boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite, pessoal.